Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Margarete. Eu tô aqui com o estudo bíblico novamente, tá bom? A paz do Senhor para todos. E eu vou colocar aqui a respeito de Gênesis. Nós vamos falar a respeito de Gênesis. Gênesis 1:9, que a gente estava falando de Gênesis 1 até o 8, tá? Que a gente falava das águas do firmamento e agora nós vamos para Gênesis 1:9. Se lembre, isso daqui é um estudo bíblico, mas não é uma coisa muito profunda. É mais assim, se você quiser saber mais um pouquinho a respeito da palavra, você tem que entrar na palavra, você tem que estudar, faz pesquisa, vai na internet, procura, porque tem muita coisa na internet que vai ajudar você a crescer na fé cristã. Não só isso, isso daqui é para ajudar aqueles que eles falam assim, ai, porque eu sou bebê, eu sou bebê. Então, aqueles que são muito novos na fé, não fique desesperado, porque eu entendo perfeitamente que quando eu aceitei Jesus no coração, eu queria tudo. Eu queria saber de tudo, aprender tudo de uma vez. Não funciona dessa forma. Demorou muitos anos para mim conseguir entender a respeito da palavra de Deus e a vontade de Deus na minha vida, tá bom? Então, vamos ler Gênesis 1:9. Se lembre, o capítulo é 1 e o versículo é 9. Nós vamos ler do 9 ao 10. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar. Nós falamos a respeito das águas. Puxa, onde essas águas se reuniram num só lugar? Está ali, debaixo do trono de Deus, que fala na palavra de Deus que as águas estão debaixo do trono de Deus, tá? E o que é? São os cristais, quer dizer, está congelado ali, tá? E vamos ler de novo. Então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, e a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Tá, vamos voltar. Se desculpa, aqui foi um erro meu. As águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, quer dizer, as águas que estão na terra, tá? A fim de que apareça a parte seca. Então apareceu a parte seca, apareceu a parte seca. A parte seca das águas, tá? É a terra, tá? E assim aconteceu. Mas eu vou ainda falar. Aquilo lá que eu falei para vocês, quando Deus dividiu as águas de baixo com as águas de cima, não quer dizer que as águas que estavam debaixo da terra e acima da terra, sabe? No mundo. As águas de baixo são as águas da terra, sob o céu. Quer dizer, as águas que estão debaixo do céu, tá? São as águas da terra, são os rios, os mares, tudo mais. As águas que estão acima da terra, tá? Essa daí são as águas de Deus, que está ali, congeladinha, debaixo dos pés, lá debaixo do trono de Deus. Aquilo que o João falou, que ele viu cristais, tá bom? E aí fala assim, no 10 fala, Deus outorgou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas que se faziam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era muito bom, tá? Não tinha muito, só fala. E observou Deus que isso era bom. Nós temos algumas coisas aqui que estão juntas, e ao mesmo tempo em outros capítulos, em outros lugares, que eu vou falar para vocês, que são, a gente chama de tesouro da escritura e referência cruzada. Vamos falar a respeito da referência cruzada. Então, no 2 Pedro 3,5 é uma referência cruzada. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Adivinha uma coisa, a palavra, de novo, aparece em letra maiúscula, quer dizer, essa palavra aqui está falando de Jesus. Então, vamos ler novamente, em 2 Pedro 3,5. Se lembra? Quando a gente está lendo Pedro, Jesus já veio no mundo, tá? E Jesus já estava aqui. E essas palavras que eles falam, palavra, muitas vezes em hebraico, elas têm um significado
para nós a tradução é palavra, mas para eles é um nome, tá bom? Talvez esse nome que eles falaram que é da palavra é o nome de Jesus, ou é o nome de Deus, porque Deus é a palavra, Jesus é a palavra de Deus. Então, de repente, é um nome que foi colocado para Jesus, e é por isso que ele está colocando de letra maiúscula. Então, aqui, 2 Pedro 3,5, vai lá. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra, que é Jesus, de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Então, a terra foi formada da água e por meio da água, tá bom? Então, quer dizer, Deus separou as águas e com isso formou o mundo, formou a terra. E no Gênesis 1:8 também eu vou lembrar, e Deus ao firmamento deu o nome de céu, a tarde passou e raiou a manhã, esse foi o segundo dia. Então aqui nós já estamos vendo que em Gênesis 1:8 já estava falando do segundo dia, então aqui nós estamos no segundo dia, quando a gente fala Gênesis 1:9, tá? Vamos ver uma outra referência cruzada. Jó 38:8. Ou ainda, quem represou o mar estabelecendo-lhe portas, quando este irrompeu do ventre materno. Então, quer dizer, está falando aqui que Deus, quem abriu as portas lá do mar? Para o mar se esconder, para o mar aparecer. É muito engraçado. Eu lembro quando eu era criança, que a gente falava assim, tá tendo ressaca, tá tendo ressaca. Ressaca quer dizer quando o mar se afasta bem lá para o fundão, né? Então, ele, assim, o mar era bem perto da minha casa, tipo, mais ou menos uns 500 metros, 600 metros de distância de lá da minha casa de Santos, né? Então, nesse período, desse lado que a gente está vendo, esse período onde existia a ressaca, a água ia embora, sumia. A gente precisava andar 2, 3 vezes mais para conseguir chegar no mar. Não era fácil, tá? Mas, quando a água subia, ela também vinha de mansinho, ela não chegava assim de repente, tá? Hoje em dia existem maremotos demais aí na Terra, porque está tendo muito terremoto ultimamente. Você se lembra de que o presidente da Coreia do Norte estava lançando muitas bombas no mundo, então, de repente, isso daí pode ter sido uma provocação na Terra de se formar terremotos, porque o que acontece? A Terra tem placas, tá? E uma placa se ajunta com outra, tá? Quando a placa se ajunta com outra, ela empurra, uma placa empurra a outra para cima. E isso faz com que a terra em cima se mexa. E é isso que a gente chama de terremoto. Agora, existe o terremoto que é feito pelo homem através de bombas, como esse cara fez. E também depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, se não me engano, eu preciso dar uma pesquisada, eu vou dar uma olhada, depois eu falo para vocês, mas eu acredito que existiu terremotos que apareceram depois da bomba de Hiroshima, porque foi uma bomba muito potente, né? Então a gente precisa se lembrar de que o homem pode causar danos no mundo, pode causar danos, trazer terremotos e coisa e tal, mas não é sem a permissão de Deus. Deus usa essas coisas para poder lançar o próprio terremoto dele. Deus pode fazer o terremoto a hora que quiser. Ele pode mexer o dedinho assim, ó. Sabe por quê? Ele fala assim na palavra dele. Deus fala para nós, tá? Que ele descansa os pés, que a terra é o pedestal dele, onde ele descansa os pés, tá bom? Para você ver como ele é grande. Ele é enorme, gente. Ele é enorme. Aquele dia que eu vi Deus, sabe, não vi Deus, mas eu vi aquela bola que eu falei para vocês, que era do universo. Poxa vida, para Deus conseguir fazer um mundo assim, ele precisa ser muito grande, o universo inteiro, ele precisa ser muito grande. Aí, vamos ver lá.
Então, J3810 também é uma referência cruzada com relação à separação de águas e dos mares e se formar a terra. Então, J3810 fala: quando tracei os seus limites e o restringi mediante portas e barreiras. Então, ele está falando das águas aqui, que Deus lançou limites. Também ele está falando de outros limites. Deus, ele fala por parábola demais. Ele fala assim, que ele lança limites para as pessoas. Ele restringe mediante portas e barreiras. Às vezes você não sente que Deus está colocando uma barreira. Teve uma amiga minha que ela não é muito minha amiga, ela é só conhecida, que eu trabalhei com ela. Então ela queria ter filho e fez de tudo para ter filho. Fez tratamento, fez um monte de coisa, não conseguia engravidar. Aí, de repente, quando ela... Isso daí desde novinha, de 22, 23, 24, até os quase 40 anos de idade dela, ela não conseguia engravidar. E você sabe que a mulher, quando chega a idade perto dos 40, é mais difícil, né, de engravidar. Ela estava com uns 30 e poucos anos. E nessa época que ela teve nenê, e ela ficou toda feliz e radiante, e todo mundo vibrou e tudo mais. 3 anos depois, a menina dela tinha 3 aninhos de idade. Essa mulher ficou com câncer. Ela teve câncer de mama. E eu não sei o que aconteceu, porque ela acabou ficando lá no hospital que eu trabalhava, e eu saí, eu fui embora trabalhar para outra empresa para ganhar mais, né? Porque naquela época o hospital aqui nos Estados Unidos não paga bem, não. Sabe? Eles pagam muito mal. E a comparação com outras profissões que eu fiz, eu ganhava mais trabalhando no escritório do que no hospital, um absurdo, né? No hospital você precisa ter licença, precisa ter certificado, um monte de coisa, você ganha menos. E aí o que aconteceu com essa mulher é que ela ficou afastada por 1 ano e meio, quase 2 anos. E quando ela voltou, eu trabalhei mais alguns meses com ela e ela estava melhor, mas ela não estava 100%, estava ainda com muitos problemas, né? Então, às vezes eu só falo isso, que às vezes Deus traça os limites e restringe mediante portas e barreiras. Às vezes é para o nosso próprio benefício. A menina dela é linda, tudo lindo, ela é bonita também, mas a gente precisa lembrar que quando Deus coloca uma barreira, não é porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama, Ele não quer que a gente sofra. Ele sabia que teria problema, entendeu? Então, por isso que Ele deixou na idade mais avançada para ela ter filho. Porque se ela tivesse filho quando ela era novinha, ela teria tido muito mais problemas, muito mais coisas que aconteceria. Na verdade, me parece que ela é alérgica a um dos hormônios que se manifestou grandemente no corpo, se manifesta muito no corpo da mulher. Eu não sei qual que é, mas eu sei que ela era alérgica a um desses, e aí por isso que ela pareceu ter problema de câncer. Tudo isso foi associado com a química do corpo dela. Ela não pode engravidar mais, porque o médico falou, se você engravidar, você vai ter problema. Então, às vezes, Deus restringe mediante portas e barreiras. Não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama. Ele quer prever a gente de ter algum problema. Então, a gente precisa se lembrar disso, tá? Em Salmo 24:1, também referência cruzada, fala: um salmo de Davi, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Então, essa terra não pertence a ninguém. Você acha que você compra uma terra aí que pertence a ti? Não, não pertence, pertence a Deus. Uma outra coisa, quando você dizima, o seu dinheiro é dinheiro protegido por Deus. Por quê? Porque Deus, Ele protege aqueles que são fiéis a Ele. Eu me lembro que teve uma época que eu estava dizimando, eu comecei a dizimar seriamente, 10% todo mês. Meu marido, porque a gente não tem dinheiro para isso, para aquilo, para aquele outro. Gente, foi o melhor período da minha vida. Eu vivi tão bem naquela época, foi incrível, porque eu ganhava menos do que eu ganho hoje e eu conseguia pagar todas as minhas contas e a gente estava super bem, sabe? E eu vou te contar o que aconteceu nesse período. O meu marido pegou uma transferência do trabalho e a outra transferência anterior,
que ele teve, a gente precisou viajar da Flórida para o Texas e nós pagamos tudo, foi uma fortuna. A gente não tinha como pagar, fizemos a mudança nós mesmos. Eu quase me arrebentei, eu machuquei minhas costas tão mal, quase me arrebentei, porque é móveis pesados, né? E aqui a gente muda demais. E aí eu vim de lá da Flórida para o Texas. E no Texas eu fiquei lá durante 7, 8 anos, tá? E aí Deus falou assim que a gente ia mudar de novo. Ele me falou, Margarete, começa a encaixotar porque você vai mudar. E eu falei, Deus, mas eu vou mudar? Para onde? Ele falou, para o Arizona. Aí eu falei assim, tá bom. E aí eu comecei a ficar meio assim, mas eu falei, tá bom, eu vou começar a colocar algumas coisas na caixa. Aí eu comecei a encaixotar. Aí meu marido chega em casa de viagem, que ele estava trabalhando no Arizona, ele chega em casa de viagem, ele fala assim, a gente precisa começar a encaixotar porque a empresa quer que a gente mude. Aí eu virei para ele e falei assim, a gente não pode mudar, como que nós vamos mudar? A gente não tem dinheiro, né? E aí eu peguei e orei ao Senhor, eu falei, Senhor, a gente não tem dinheiro, como que nós vamos fazer para mudar? Aí Deus falou assim para mim, o que você quer? E eu falei assim, eu quero 2 caminhões. Eu falei, eu quero um caminhão grande ou 2 caminhões pequenos, mas eu quero pelo menos um caminhão bem grandão, né? E eu quero, mas eu não quero pagar por nada. Eu não quero ter essa dívida, porque a gente só tem dívida aqui nesse país. Eu tô tão cansada de dívida, porque muda, você só faz dívida, né? Cada vez que muda. A gente tinha acabado de pagar outra dívida, agora a gente está indo mudar de novo. E eu pedi para ele, eu falei assim, eu quero tudo pago. Eu quero 2 caminhões, eu não quero pagar hotel, eu não quero pagar nada. Não quero pagar nem comida, tem que ser tudo grátis. E olha, para a glória de Deus, Deus nos deu $16 mil pagos pela empresa do meu marido. A gente pagou, mas pagou um pouquinho, mas Deus é grande. Gente, como Deus é bom. E Ele deu pra gente 2 caminhões, tá? Então, para você ver, Deus protege quando você dizima. Então, é bom dizimar. Não estou falando isso para vocês começarem a dar o seu dinheirinho suado mais do que 10% para pastor, para pastora, não. Você tem que dar os seus 10%. A palavra de Deus fala, dá 10%. Tá? Esse negócio de colocar semente, não sei o quê, porque tem que botar semente, tem que ter fé. Sim, tem que ter fé. Mas quando isso acontece, eu posso te garantir, Deus vai tocar no seu coração e vai falar para você colocar uma semente. Mas fora disso, fora 10%, seria 10% de oferta. Tá? Então, no máximo 20% do teu salário. Se você ganhar 1.000, você dá 200 para a igreja, tá? Aí você vai falar, mas eu não posso dar 200. Então começa com um pouquinho, tá? Deus é fiel, Ele entende que não é sempre. Ele não entendeu que a viúva estava dando uma moedinha pequenininha e ele falou assim que ela deu mais do que qualquer outro, porque Deus sabe o quanto que a gente tem na carteira, o quanto que a gente tem. Então, que engraçado, isso daqui eu estou falando de Gênesis, de repente agora a gente está falando de dízimo. Não seja assim, não, eu sou uma pessoa honesta. Eu acredito que a gente tem que pagar o dízimo. Eu tenho fé em Deus de que o dízimo é correto. É 10% do salário. Se você ganhar 1.000, é R$100. Se você quer também dar oferta, é até 10%. Não fala assim, a oferta pode ser de qualquer valor, tá? Você pode dar 10% de oferta, ou você pode dar 5% de oferta. Falar a verdade, quando eu comecei a dizimar, eu estava dando 5% do meu salário, porque eu não podia dar 10%. Depois, com o tempo, eu aumentei. Faz um plano com Deus. Fala assim, Deus, eu vou dar R$10 por mês, tá? Por exemplo. R$10 é 1% de R$1.000, tá? Então, coloca lá, dá R$10. Aí, você deu aqueles R$10
para a igreja. E continua dando, continua dando, continua dando. Se você vê que você tá no seu coração, puxa, Deus está me abençoando, eu acho que eu vou dar 20, então começa a dar 20. Você entendeu? Por alguns meses, 1 ano, 2 anos, quanto você acha que você tem que fazer? Mas seja fiel todo mês, não pare. Eu vou te garantir que você vai ver o projeto de Deus, o plano de Deus na tua vida assim tremendamente. Não vai nessa história de que você se sente culpado, que você não está dando dinheiro na igreja, não. Eu me sentia culpada demais. Eu sempre falava assim, gente, como eu não tenho dado dinheiro para a igreja, ai meu Deus, que coisa. Até a hora que um pastor honesto, chegou para mim, um pastor americano, falou, Margarete, você não precisa dar 10% logo de cara. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua honestidade, Ele quer saber de que você está pagando aquele dízimo todo mês. Independente de que é 5, que é 2, que é 3, que é 15, que é 20, que é 10%, seja lá qual for. Mas Ele quer ter certeza de que você está dando esse dízimo. Tá? Então, dizimistas, pessoal que dizima e não tem bênção, alguma coisa está errada. Você tem que chegar a Deus e falar assim, Senhor, eu estou dizimando. E eu não entendo como é que o meu dinheiro está chegando ao fim todo final do mês. Senhor, seja misericordioso, me dá a tua paz, me dá uma situação financeira adequada. Eu não sei o que está acontecendo, multiplica meu dinheiro. Deus vai multiplicar. Se Ele não multiplica, Ele vai ensinar você a gastar menos. Tá? O que também às vezes é o problema. O pessoal às vezes gasta mais do que devia. Desculpa, eu tô com um catarro aqui porque aqui é muito seco. Em Salmos 24, 1, vamos voltar lá para o Gênesis 1:9, tá? Então nós vamos falar lá a respeito do Gênesis 1:9. Nós estamos falando das águas, separação das águas pelas águas e a terra que apareceu. Aí tem o Salmo 24:1, um salmo de Davi do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Nós estamos falando aqui de que Davi, ele reconhecia que Deus é o dono do mundo, tá? Depois Salmos 24:2, ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Ele firmou quem? Ele firmou a terra, ele fundou a terra. Em Salmo 95:5, dele é o mar, foi ele quem o criou, e a terra firme que suas mãos formaram. Então Deus criou tudo isso. Criou o mar, criou a terra, criou os rios, as aves do campo, os peixes, os animais. Tudo foi criação de Deus. Ninguém veio aqui e fez isso se não fosse pela vontade de Deus. Pode ter certeza, Deus fez tudo. E Jesus ajudou. E aí, em Salmo 104:6 fala, como se estendesse sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos, as águas cobriam as montanhas. Então, tudo que nós estamos vendo, Deus está falando a respeito da palavra dele e de que ele é o criador do céu e da terra. Tem várias formas, até em Jonas 1:9 fala assim, e Jonas passou a responder-lhes, eu sou hebreu e temo a Yahweh, Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Até Jonas sabia disso. Então, várias pessoas estão dando testemunho de que eles conhecem a Deus, que eles sabem que Deus é o dono da terra, Deus é o dono do mundo. E o que ele fez? Ele separou as águas, ele criou os mares, ele criou os rios, ele criou os oceanos. Então, como é que tem gente que ainda que não acredita que existe Deus? Eu não entendo, tá? Em Eclesiastes 1:7 fala assim, todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Então, todos os rios vão para o mar, como que o mar não fica cheio, né? Incrível, né? A gente tem escutado aqui o pessoal falando, mas porque as águas, a gente está tendo muita enchente, a gente está tendo muitas águas, porque o mar
está descongelando. É negócio de clima que está esquentando e tudo mais, precisa resolver isso daí. Eu acho muito engraçado quando o homem pensa em consertar a ecologia. O homem não consegue consertar nem aquilo que eles fazem na Terra, que é coisa que eles sabem, que eles conhecem, que vivem. Eles querem consertar uma coisa que somente Deus pode consertar. A ecologia. Eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Tá, a ecologia é uma ciência. Que na Terra eles falam, vamos fazer os planos ecológicos. Tá, existem coisas através da ecologia de que realmente ajudaram a consertar alguns problemas que o homem criou. Para lá! Quem que criou o problema? Foi Deus? Não, foi o homem. O homem criou vários problemas. E esses problemas trouxe seca para lugares que eram lindos e maravilhosos, tipo um oásis mesmo. O homem chegou lá e destruiu tudo, criou secura, virou deserto. E aí vai para outro lugar e bota um monte de água num lugar que não podia ter mais águas e causa enchente. E que nem o caso de Mariana, né? Aqueles lugares lá que o homem matou o rio. Então tem muita coisa que o homem faz que é tudo burrice, tá? E aí fala assim, mas tem que ser a ecologia. A gente está vendo que o mundo está esquentando e a gente precisa ajudar a parar o mundo de esquentar. E eles falam que a quantidade de gente que está na Terra é a causa do mundo estar esquentando. Gente, isso daí é realmente incrível como o pessoal é muito ignorante, porque antes da gente, se vocês podem se lembrar, antes de ter tantas pessoas aqui, a gente tinha muitos animais, milhares de animais, animais que já foram extintos, tá? Milhares de animais que cobriam a terra, tá? Aí o homem, quando o homem começou a aparecer, é um aqui, um ali. O que acontece hoje? Tá, a gente tá cheio de gente no mundo. Ei, cadê os animais? A maioria deles são extintos. Então, quer dizer, uma coisa parece que assegurou a outra. Eu não tenho muita certeza a respeito disso, você conversa com o teu professor de ecologia, mas pensa bem. Você acha que você vai fazer a Terra parar de esquentar com um sol lindo, maravilhoso? O que você vai fazer com o sol? Eu acho muito engraçado. Agora, não existe esse negócio de Terra estar esquentando, tá? Ecologia, problema na ecologia, não sei o quê. O problema na ecologia foi o homem que criou. Agora, quantidade de pessoas no mundo não vai mudar, tá? A ecologia. O que vai acontecer o dia que a gente estiver numa situação onde Deus quer mudar o mundo, porque ele está perto do arrebatamento, onde ele vai levar todo mundo embora daqui para as nuvens, e a gente vai encontrar Jesus, e ali ele vai nos encaminhar para a Nova Jerusalém. Esse dia eu estou esperando, porque eu tenho certeza de que vai acontecer. Aí tem gente que fala, mas você é fanática, porque acredita só em coisa de gente louca. Aí eu falo assim, na palavra de Deus fala, que muita gente vão chamá-los de louco, mas eles é que são os loucos, porque eles não entendem a respeito da palavra de Deus e eles não têm a salvação. Então, onde que você está? Você está nessa parte que você tem a salvação e não tem muita certeza a respeito da Bíblia, ou você está na parte onde você... eu não acredito nesse negócio de salvação e que se dane. Eu não acredito na palavra de Deus, não acredito em Bíblia, não acredito em nada disso. Então, sabe, você não sabe de onde você veio, para onde você vai. Essa é a realidade. Se você está nessa fase, você não sabe. Se você está na fase de que você quer aprender a Bíblia e tem muitas dúvidas, olha, já vou te falar, nem tudo vai ser respondido. Mas, se você quer resposta, Deus pode te dar. Leia a Bíblia, pede a Deus, fala assim, Senhor, me ajuda a entender a palavra de Deus. Ele vai te ajudar, tá bom? Vou terminando aqui, porque já são quase 30 minutos que eu estou conversando com vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta,
por favor, coloca um emoji, assina, manda mensagem. Mandar mensagem é a melhor maneira para mim conseguir ver a sua pergunta, tá? E compartilha com os amigos. Se você achar que vale a pena compartilhar, compartilha. Se você acha que isso daqui está te ajudando a crescer espiritualmente, glória a Deus. Eu peço a Deus que vocês realmente cresçam na palavra de Deus. Se tiver alguma pergunta, me liga. Na verdade, não me liga. Escreve aí. E não se esquece de gostar. Gosta e compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo para todos e Deus abençoe. Tchau.